Boa Tudo bom, Ingrid? noite! Tudo jóia? E você, William? Boa noite, como é que tá? Tudo bem, graças Tudo a bom, graças a Deus. Deus. Tá me escutando bem? Meu áudio tá bom? Tô sim. E o meu, você tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Se der uma travadinha, você me avisa, que aí eu tiro do Wi-Fi e coloco no 4G, tá bom? Tá, joia. Perfeito. Ainda só um Deixa eu minutinho. só compartilhar aqui o. Você vai deixar a live gravada? Vou deixar gravado assim. Ah, tá. Só para eu alinhar aqui as informações. Não, pode deixar. A gente deixa gravadinho pra poder postar depois. Deixa eu só acender aqui o. Legal. A ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, não vai ser nada muito formal, é o pessoal que realmente não sabe, né? Sim, sim. Dá um norte aí pro pessoal que tá começando a entrar agora. Nesse universo, né, de renda variável, fundo imobiliário normalmente é a porta de entrada. Então dá um norte aí pro pessoal poder já começar a iniciar nesse universo aí. Show de bola. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, William. Prazer poder estar aqui com a sua audiência, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e a gente bater esse papo aqui legal sobre fundo imobiliário hoje, entender, você que está acompanhando, entender se realmente é para você o fundo imobiliário, se não, não quero correr esse risco, porque, e assim, a pessoa entender que todo investimento tem risco. Mas antes da gente começar esse bate-papo, quero me apresentar aqui. Eu sou a Ingrid, para quem não me conhece, sou economista, invisto há 4 anos e sou apaixonada por finanças desde a minha infância. Já puxei na minha memória algumas situações onde minha mãe queria comprar uma casa e eu fui fazer cálculo para ela. Imagina, uma criança de 7, 9 anos fazendo cálculo sobre compra de casa. E aí já está bem alinhado com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, eu sou realmente É apaixonada bem por por esse aí. universo aí das finanças, de objetivo, realização de sonhos, alinhado com o seu dinheiro, com as suas finanças de fato. Porque dinheiro que não tem nome some. Então, a gente precisa É colocar bem. nome no nosso dinheiro. E especificamente, o meu objetivo é você tirar uma parte do seu dinheiro, ali em torno de pelo menos 10%, para você dar um nome específico para esse dinheiro. Então, espero poder ajudar aqui todo mundo hoje. E vamos começar então. Bacana. É, Bom, a gente tinha falado assim para a gente entender primeiro o que é o fundo imobiliário, né? Show. Então, como todo fundo, né, o fundo imobiliário ele é um lugar onde você coloca o dinheiro para alguém investir, certo? Sim, E o fundo imobiliário ele é especificamente, né, um fundo voltado para imóveis. Então, você tem ali um fundo, tem um gestor de um fundo, que ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar ali em imóveis, em galpões, né, eventualmente em papéis, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E esse dinheiro precisa te dar um retorno. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que é a principal dúvida do pessoal, né? Nessa parte do que é o fundo imobiliário. e é interessante esse ponto, porque o que não é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele não é uma empresa. Às vezes as pessoas confundem que fundo imobiliário é uma empresa que está gerindo ali por trás. E não, gente, fundo imobiliário não é empresa. Ele é um fundo que tem uma gestão, existe uma gestora que está administrando o que tem ali dentro daquele fundo. É como se fosse um conjunto. Imagina você juntar um conjunto de pessoas e esse conjunto começa a fazer a gestão de algo. Eu gosto de dar um exemplo nas minhas mentorias, que para ficar mais visual para quem tá escutando sobre fundo imobiliário a primeira vez. Um exemplo, você temos uma casa. Cada um de nós temos uma casa e a gente junta uns amigos para
para olhar, falar assim, nossa, ô fulano, você pode olhar a casa para mim? Ô ciclano, você pode olhar a casa para mim? Então a gente começa a se juntar e a gente começa a fazer a gestão desses imóveis que nós temos. E aí, juntos, a gente constrói o quê? Esse conjunto de pessoas. Forma um fundo. E aí, a partir desse fundo, vai gerir os imóveis que está dentro desse conjunto aqui. Eu, você, o seu amigo, meu amigo. E a gente vai fazer a gestão desses imóveis que está dentro do que a gente combinou. Então, assim, é uma forma mais visual, né? Menos formal, aí, menos conceitual. É isso aí. E muita gente pergunta também, é uma dúvida de, normalmente, né, quem está com dinheiro ali parado, é a dúvida de sempre, né? Fundo imobiliário ou imóvel? Para que lado que vai? Que lado que é Nossa, melhor, né? essa é bem clássica, E né, William? E aí, o que você costuma responder pro compro o pessoal? apartamento, compro o apartamento para alugar ou coloco esse dinheiro em fundo imobiliário, né? E o pessoal se confunde mesmo, né? Porque poxa, você tem ali R$ 200 mil parado, tem gente e antiga tempos atrás isso era mais comum. A pessoa até fazia um financiamento com aquela mentalidade, não, vou dar uma entrada, vou financiar, o valor do aluguel já paga o financiamento, aí eu tenho uma casa. E a gente percebe que esse cenário mudou bastante, né? Sim. Inclusive, essa dúvida de compro um imóvel ou eu alugo e coloco esse dinheiro, compro fundo imobiliário que vai me trazer uma renda passiva. E aí, o ponto mais importante que você precisa pensar. Eu vou ter estômago para colocar esse dinheiro em uma renda variável e ficar morando de aluguel? Ou não, é o seu objetivo, é o seu sonho ter a sua casa própria. Primeiro de tudo, você tem que estar muito alinhado com qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, porque às vezes as pessoas esquecem. Porque imagina, William, você pergunta para mim, Ingrid, o que é melhor? Aí eu falo, eu vou te devolver a pergunta. Qual é o seu sonho, William? Você tem o sonho da casa própria? É isso. Alguém que está aqui acompanhando a gente tem o sonho da casa própria? Se você tiver o sonho da casa própria, você vai realizar o seu objetivo. Depois que você realizar o objetivo, aí você com dinheiro, você vai começar a colocar o dinheiro em prol do seu sonho, do seu objetivo. Então, ter o objetivo da casa própria é algo muito particular. E aí você tem que olhar caso a caso. E agora, óbvio que se a gente for fazer a matemática, se a gente for calcular, muito das vezes colocar o dinheiro no fundo imobiliário vai valer muito a pena. Mas antes disso, é aquele momento de dar um passo para trás e pensar: eu tenho o sonho da casa própria? Exatamente. E isso é muito legal você falar, porque todo o investimento ele precisa ter, né, um objetivo. Você precisa saber o que você está precisando, o que você está esperando desse investimento, né? Se é uma renda passiva, exatamente o que você falou, se é a realização de um sonho, né? Então, antes da gente ir para a matemática do negócio, né, para ver qual que é a vantagem financeira de um e de outro, primeiro você tem que estar bem com você mesmo, né? Realizou seu sonho? É isso que você quer? Né? Você quer a casa própria? Bacana. Então, casa própria primeiro, ou de repente você pode até usar os fundos imobiliários como caminho para a casa própria, mas não deixa de realizar seu sonho. Eu acho que esse é o mais importante, né? Com certeza. E aí você entender como é que funciona. E também nada impede de você pegar uma parte, se você está construindo ainda uma carteira, e aí você, a partir disso, você vai comprar, vai realizar o seu objetivo, nada impede de você diversificar, colocar um pouco ali no fundo imobiliário. E aí, falando de fundo imobiliário em relação a comprar um imóvel, pensa bem, no imóvel, se você está começando, você está iniciando a construção, esse dinheiro, o que você vai fazer primeiro? Imagina, eu tenho dinheiro para começar a juntar ou eu vou fazer um financiamento. Imagina, quando você for comprar uma casa, ela vale quanto? A casa. Uma casa, William, onde você mora, que eu sou de Brasília, William, lá em Sampa. Aí na região é quanto Ah, por imóvel? aqui, por aqui qualquer pedaço de imóvel aqui, 350 mil, 400 mil.
Então, você vai ter que despender de 350 mil. É E, isso. e aí, para você comprar um fundo imobiliário? A gente hoje tem fundo imobiliário de tijolo. Um bom fundo Então, na imobiliário faixa de de tijolo. 80, 90, 100 reais. Imagina, olha a Entendeu? diferença, a discrepância. 350 mil para 100 reais. Já é o primeiro ponto, né, que a gente já consegue observar de diferença entre um fundo e comprar um imóvel. E é muito legal, eu separei aqui, tem ninguém que estava falando, é, três pontos principais, né? Que o fundo imobiliário ele tem a vantagem, e aí, gente, sempre que a gente fala dessa vantagem, é a vantagem financeira, tá? Então, eu estou colocando aqui um pouquinho de lado a parte emocional, né, do sonho de você ter sua casa própria, e falando do lado financeiro, ok? Primeiro ponto, normalmente com quem compra imóvel para investir, é liquidez. Nossa. Então, se emergencialmente você precisa do dinheiro, porque aí você olha, poxa, eu tenho aqui bacana uma casa aqui de 400 mil reais. Ok, eu tenho um patrimônio de 400 mil reais. Tive qualquer problema e preciso transformar isso em dinheiro. Poxa, o imóvel, né, você tem o risco de mercado, se tá bom, se tá ruim de vender, se você vai conseguir o preço, qual a pressa que você tem. E o fundo imobiliário não, né? Bateu na corretora, deu a ordem de venda, vendeu e acabou, né? Nossa, nem falo que eu tô passando isso, viu, William? Tô com um Olha, apartamento à venda desde janeiro e eu não tô conseguindo vender pelo preço de mercado. Se eu quiser vender ele, eu vou ter que abaixar aí em torno de 20% do que ele vale. Olha isso. Se e aí, esse mesmo montante eu tivesse em um fundo imobiliário, ó, imóvel sempre valoriza, ajuda muito. Mas olha só, Calela, enfim, moda infantil, né? Então, o meu imóvel, meu apartamento, ele valorizou. Só que para eu vender hoje, ele está desde janeiro à venda e eu não consigo vender ele a valor de mercado. Para eu conseguir vender a valor de mercado, Carla, obrigada por ter compartilhado seu nome. Para eu conseguir vender esse imóvel, eu vou ter que colocar ele 20% abaixo do valor de mercado hoje. Isso foi conversando com o corretor. Colocar ele 20% em relação ao valor de mercado. E aí, colocando 20% abaixo, eu já vou ganhar menos do que o valor que eu paguei nele. Olha isso. Paguei há 6 anos atrás. Aí você falou, então espera. Só que o que o William estava comentando agora foi justamente a questão da liquidez. Se eu tivesse esse dinheiro que eu tirei lá 6 anos atrás, se eu tivesse colocado em fundo imobiliário, o dia que eu decidi vender, eu já teria esse dinheiro no bolso. Lá em janeiro. e, e aí, uh, e aí o Ingrid, o que a gente fala é o seguinte: quando a gente compara, né, o imóvel com o fundo imobiliário, é lógico, né, você precisa ter esse cenário. Por exemplo, tem gente que está construindo a casa ou que está comprando a casa para morar, né? E quer a casa do jeitinho dele ali, poxa, aí tá perfeito, tranquilo e, né, toca o barco, entendeu? A gente fala assim, na questão do fundo imobiliário ele ser mais líquido do que o imóvel, quando você está tratando ele como um investimento, né? Sim, mas o que Então, acontece poxa, também? precisei. Desculpa te cortar. Mesmo quando você está tratando de um sonho, da compra de uma casa própria, pensa assim: eu estou comprando isso porque eu quero para minha vida inteira? Porque afinal é um sonho, Tem isso. entendeu? Uhum, Porque aí você está sim, pensando em algo para sua vida, para você passar para os seus filhos de repente. Então você já está comprando algo maior, não é algo tão pequeno. Que no meu caso, 6 anos atrás, eu comprei porque eu me casei e a gente queria o nosso cantinho. E aí hoje eu tenho filha. Aí, com a não é? chegada da filha, a gente precisou mudar de casa. Então, e aí Uhum. agora eu vejo a necessidade de vender esse imóvel e eu não consigo. Como eu disse e repito, para eu conseguir, eu preciso abaixar o valor e para eu abaixar o valor, eu vou receber menos do que eu paguei. É Naquela isso. época, se eu tivesse tomado a decisão de não, vou colocar esse dinheiro no fundo imobiliário, que na época os fundos nem eram tão líquidos e nem tão conhecidos como hoje,
teria sido uma decisão muito melhor. Mas naquele momento foi o que eu achei mais interessante. E hoje, quem está assistindo a gente tem a oportunidade de tomar essa decisão. Por isso que eu falo, é um sonho, beleza. Mas pensa ele que você vai carregar para o resto da sua vida. E não por algo momentâneo. Algo de menor tempo, ali que tem um tempo determinado, de refletir e, de repente, fazer cálculo. É isso. Outro ponto, né, que você tem ali o fundo imobiliário versus ter o imóvel físico e até pensando no investimento, né, normalmente aquela pessoa que vai pegar a casa para alugar, enfim, é a diversificação, né? Porque o que acontece? Quando você compra um imóvel e aluga, ok, você tem aquele imóvel, ele está alocado, né, para uma pessoa e você só tem ele. Se der um problema de vacância ou de inadimplência e tal, você tem aquele imóvel e está com aquele problema. Se você está no fundo imobiliário, aquele fundo está investindo em vários imóveis. Então, Nossa. o risco, que é esse risco de vacância, ele acaba sendo mitigado, né? Acaba sendo diminuído por conta da diversificação em vários imóveis que o fundo tem. Sim, aí você pensa, além de estar diversificado, o valor dos imóveis de dentro do fundo. Às vezes, são imóveis de milhões de reais que está ali dentro daquele fundo. Enquanto você compra um que às vezes não vale nem 1 milhão. E a gente está falando de um fundo que às vezes possui 15 imóveis e cada um dos imóveis custa milhões de reais. E para você fazer parte desse fundo, você está colocando 100 reais. E aí, como é que é esse dinheiro que você está colocando? Diferente da ação, que você está comprando parte, né? Você está comprando uma ação, no fundo você está comprando cotas, né? E aí você está comprando participação naquele fundo. Então, participação, um exemplo, eles estão com os imóveis alugados. E aí, além de estar com imóveis, no plural, né? São vários imóveis ali, em várias regiões, preferencialmente, né? Que são os melhores fundos de tijolos, aqueles que têm vários dentro do fundo, em vários locais diferentes, com vários inquilinos, inclusive. Porque você está mais diversificado, que é o que você estava começando agora, né, William? Então, você pensa, o valor desse imóvel, o valor que esse fundo tem de patrimônio. O fundo tem 1 bi de patrimônio. E aí você quer competindo com esse valor, né? De patrimônio. Uhum. Olha isso. O tanto que você ter um fundo, ter cota de fundo, pode ser vantajoso. Outra vantagem também que a gente coloca ali, nessa questão de investimento para o fundo imobiliário e para o imóvel são os impostos, né? Porque quando você tem um imóvel alugado, e é óbvio, pouca gente atenta para isso, mas o rendimento que provém de aluguel de imóvel ele é tributável. Né? Você precisa pagar imposto de renda sobre esses aluguéis. E no caso do fundo imobiliário, não. Todo rendimento de fundo imobiliário, todo rendimento de dividendos de fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, né? Então tem mais uma vantagem que, fora IPTU, né, que você precisa pagar, e manutenção, essas coisas, então fora tudo isso, você tem ainda o imposto de renda que tributa no imóvel e não tributa no fundo imobiliário, né? Por enquanto, pelo menos, a gente tem essa isenção aí do... Por enquanto. Então, com certeza, uma vantagem a gente não pagar esse imposto dos aluguéis e receber mensalmente. Então, além de... Aí você pensa, olha só, você comprou um imóvel para investimento. E aí você vai colocar um inquilino lá dentro. Primeiro ponto que a gente conversou, valor do imóvel que você está comprando. Primeiro que o seu dinheiro está concentrado em um único imóvel, enquanto o outro vai estar diversificado. Aí você tá lá, igual o meu, né? Que eu não consegui vender, digamos, Ingrid, por que você então não aluga? Né? Aí você pensa, coloca uma pessoa para morar lá. Quem aqui tem imóvel e tem inquilino sabe como é que é legal ter inquilino.
É quase como jogar Mega Sena, né? Nossa, tomara que eu ache um inquilino bom. E ainda tem É que isso. cuidar daquele inquilino, garantir que aquele inquilino vai deixar tudo bonitinho, não vai acabar, porque eu estava com o inquilino anterior e o IG acabou, por isso que eu tomei a decisão de vender. Olha isso. É complicado. Então, então, quando você compra o fundo imobiliário, aí você pensa, mas no fundo imobiliário não são inquilinos também? Sim, são inquilinos. E olha que incrível, tem uma gestão, tem uma gestora, uma administração por trás e você não tem dor de cabeça com isso. Então, é outro ponto positivo. Eu acho que a gente. Será que tem algum ponto positivo, William, de ter o imóvel, ter o imóvel em relação ao fundo? Então. E entra naquele ponto que a gente começou no começo da conversa, né? Se você estiver pensando no imóvel para realização, né, pessoal e para ter, né? Poxa, quero ter uma casa num terreno grande porque quero ter um pomar no fundo, quero, sabe, montar do meu jeito a casinha. Bacana. Agora, se você for olhar para o lado de investimento, né, é muito melhor você entregar a gestão para um fundo, ter o dinheiro ali, integrar a gestão para o fundo, do que você, às vezes, pessoalmente cuidar disso, né? Dá muito Eu trabalho, dá vou, muito mais custo. não, vou aproveitar aqui para contar outra história. Meu pai, eu venho de uma família de. Eu, como uma boa brasiliense, né? Eu venho de uma família, a família do meu pai praticamente toda é concursada. E aí, a base deles é: não, compra imóvel. Meu pai sempre falou isso: compra imóvel e coloca para alugar. Aí tá bom. Aí esses dias agora, deve ter um mês e pouco, meu pai me liga: Ingrid, como é que funciona esse negócio de fundo imobiliário mesmo? Esse negócio aí que você fala? Porque eu tô tendo um problema com meus inquilinos, porque ele tem um lote e dentro. Aí olha só, ele diversificou também. Dentro do lote ele tem Uhum. várias casas. E aí ele, nossa, mas eu tô tendo tanto problema com o inquilino, Ingrid, que eu tô para vender aquele lote. Então, olha só. Por quê? Porque ele como administrador tá achando complicado. E aí, quando você for É escolher o isso. fundo imobiliário, você também tem que pensar isso. Quem é a gestora que está por trás do fundo imobiliário? É uma boa gestora? Quanto é que essa gestora está cobrando para administrar esse fundo? E quem é essa gestora? Porque é a mesma coisa você, porque igual meu pai é o gestor. Ele é o gestor do fundo imobiliário dele, que ele tem alguns imóveis. Tem a mesma coisa, seu pensamento, quando você for olhar um fundo imobiliário. Quem é a gestora? Quanto que essa gestora está cobrando de taxa para cuidar desse fundo? E aí, só dando um gostinho aqui de quando o William provavelmente fala isso na mentoria, eu também falo. Eu sempre gosto daquelas gestoras que não estão cobrando uma alta taxa de administração. Ali até os 2% de taxa de administração. A administração, porque tem ainda os fundos que cobram outras taxas. Então, a gente também tem que observar esse detalhe, né? Que a gente aprofunda bastante nas nossas mentorias, né, William? É isso. E já vou aproveitar esse gancho que você deixou, que eu acho que é a maior pergunta que todo mundo faz quando vai começar a investir em fundo imobiliário, né? Como que eu escolho um fundo imobiliário? Eu acho que isso é a principal dúvida do pessoal. Porque você entra na B3, né, você tem em torno ali de 450 fundos imobiliários listados. Né? E aí, no meio desse bolo, né, como é que você vai achar o melhor fundo imobiliário, que vale a pena para você, o que não vale, o que, né? Então, Eu gosto até de separei aqui alguns tópicos. o primeiro ponto, são dois principais pontos que eu gosto de olhar, William. Primeiro ponto que eu gosto de olhar é o tamanho do patrimônio daquele fundo. Por quê? Porque eu quero quanto maior, para mim, melhor. Porque é algo que eu não conseguiria como pessoa física. Então, eu olho o patrimônio líquido ali acima de 1 bi. É o meu corte também. Eu não invisto em nenhum fundo imobiliário que tenha menos. O meu é 1,5 bilhão, né? Pelo menos 1,5 bilhão em patrimônio líquido, acho que é o mínimo para poder entrar no fundo. Minha opinião. Né?
Desculpa, foi meu celular aqui que deu cortezinho. Voltei. Tranquilo. Então você Então, gosta de assim, um eu bilhão e meio, particularmente, William, no seu caso? 1,5 bilhão é o meu corte, né? Foi o meu primeiro critério para montar minha carteira de fundo imobiliário, 1,5 bi. Dali para baixo, já nem analisei. Uau! Eu olho de 1 bi para cima. Eu acho que existem uns fundos É isso. bons aí que tá entre 1 e 1,5. Mas esse, Uhum. para mim, é o primeiro critério, mas ó, que interessante, para vocês verem como é muito particular. No meu caso, acima de 1 bi. No caso do William, acima de 1,5, que acaba sendo o quê? Mais seguro ainda, porque aquele fundo ele é ainda maior. Então, ele tem um valor um patrimônio líquido ainda maior. Então, esse é o primeiro critério que eu acho muito importante as pessoas olharem. E um outro critério é que a gente possui, dentro desses fundos que existem na Bolsa, que são fundos fechados, mas que são listados na Bolsa, o outro ponto que eu acho interessante é ele ser um fundo de tijolo. Por quê? A gente tem fundo de tijolo, fundo de papel e os fundos híbridos. Para quem nunca tinha ouvido falar sobre fundo imobiliário, nós temos esses 3 tipos de fundo na nossa bolsa, listados, né? Na Bolsa de Valores. E aí, o fundo de tijolo é justamente essa diferença que a gente está fazendo com relação aos imóveis. Porque ele é de tijolo, ele tem um imóvel físico mesmo. Já o fundo de papel são recebíveis. São títulos recebíveis. Então, é como se ele tivesse... Eu gosto de fazer essa... Sempre faço as analogias, né? Eu faço a relação como se o fundo ele estivesse comprando um título de uma dívida. Que a gente conhece como os É isso. CRIs, né? Então, ele está comprando... Aí você Uhum. pensa, eu vou comprar um fundo, cotas, né? Eu vou comprar cotas do fundo que ele tá comprando título de dívida. Aí é uma escolha sua, porque é muito mais profundo para se analisar. Porque você vai precisar. É como se você É olhasse aquele isso. fundo e tivesse que olhar linha por linha de cada título de dívida que aquele fundo decidiu comprar, que decidiu adquirir. E aí é muito difícil fazer essa análise. Até para os próprios bancos, imagina. Enfim. Então, a gente também tem esse tipo de fundo. E a gente tem os fundos híbridos, que é aqueles fundos que tem tijolo e papel neles. Então, eu tenho uma preferência de ter fundo de tijolo na minha carteira. Mas eu tenho aí os dois fundos de papel para dar uma diversificada, mas são os fundos maiores mesmo. Mas ainda assim, é um percentual muito pequeno da minha carteira. Eu dou preferência para os fundos de tijolos maiores, mais consolidados, com boa gestão. Então, para mim, são esses E aí dois você vê critérios como que eu isso... utilizo. Oi? E aí você vê como é muito particular. Como é muito particular isso, né? Porque o que acontece? Normalmente, e eu vou até entrar numa terceira questão, a pessoa, normalmente o iniciante, o que ele vai olhar? Ele vai abrir o fundo imobiliário, né, vai ver os listados ali, e vai ver qual que está pagando bem. Né? Poxa, qual que pagou melhor nos 3, 4 últimos meses aí, é isso que eu vou entrar. O que acontece? Normalmente esses fundos de papel, esses fundos de recebíveis, eles pagam um dividend yield maior. Dividend yield é a porcentagem que ele paga do seu investimento ali. Por quê? Porque ele tem títulos recebíveis ali, e normalmente quando você cobra juros de alguma coisa, o retorno ele é maior. Mas Só que ele é agora, mais com a taxa de suscetível. juros alta. Exatamente. Só que ele é mais suscetível a te pagar um pouco menos em épocas de crise, porque ele está atrelado a papéis, entendeu? Então, por exemplo, eu já sou um pouquinho mais arrojado, né? 40% da minha carteira, ela está em fundos de papel, porque ele Uau! paga um pouquinho melhor. Então, mas você precisa ter um pouquinho mais de critério para escolher esses fundos de papéis, né? Então, e no fundo de tijolo não. O lastro tá ali no Próprio imóvel, imóvel, né? né? Poxa, exatamente. Então você pode ter a vacância, mas se você escolher bacaninha, tá ok, você vai ter ali um recebimento mensal bacana. Só que ele paga um pouquinho menos. Por quê? Porque o valor de aluguel ele é mais estável. Entendeu? Isso, Então porque você então recebe um pouco acontece menos, mas ele é mais legal. seguro. Sim, eu concordo, mas o que acontece?
dentro do fundo imobiliário de tijolo, tem os ajustes do aluguel. E os Sim, fundos de tijolos, eles precisam repassar para os sócios, né, que fazem parte daquele fundo ali, pelo menos 95% do que eles receberam. Então, olha só, é isso. o fundo ele tem essa característica de você receber todos os meses, os fundos imobiliários todos os meses, 95% do que eles receberam, do lucro, né, deles. Então, o fundo de tijolo fica muito mais fácil de analisar em relação ao Sem fundo de dúvida. papel. Mas o que acontece? O fundo de Aham. papel, como ele vai ter sempre esse ajuste dos juros, como você bem disse aí, e a gente está com uma taxa de juros mais elevada, e 13,75, né? A Selic, acaba que o retorno, ou seja, o dividend yield, como você explicou, ele sobe também, ele sobe de uma forma muito mais rápida do que o fundo de tijolo, que o ajuste ele é em relação ao contrato. Então, às vezes, eu vou ter um ajuste no próximo ano, vou ter um ajuste daqui 2, 3 anos. Então, acaba que tem esse spread, né? E você acaba Sim, perdendo aí, e o valor do dividendo que você vai receber mensalmente acaba ficando mais baixo. Porém, essa questão do risco, né? E aí, você está disposto a correr esse risco? Conta aqui exatamente. pra gente, você está disposto a correr esse risco. E aí até vou pegar um gancho aí, como você falou dos fundos de tijolos, né? Tô baixando aqui só para anotar. Só deixar um abraço para a Luciana. Obrigado, Lu. Trabalhou comigo há um tempão, tá curtindo o vídeo aí com a gente. Legal. E a hora que você escolhe um fundo de tijolo também, você precisa ter alguns critérios, né? Eu coloquei como terceiro ponto que eu uso para escolher um fundo imobiliário. Por quê? Porque a hora que você abre o fundo de tijolo, você tem ali, o gestor ele vai comprando imóveis, vai colocando para alugar e esse rendimento você vai recebendo. Mas quais imóveis? Né? Porque você pode ter um gestor, por exemplo, que ele tem um prédio só na Faria Lima, alugado todo vai para o Itaú. Amigão, o Itaú saiu dali, você vai ter dor de cabeça. O fundo vai quebrar? Não, porque ele tem um imóvel. Mas você vai ficar sem receber esse dividendo até esse fundo conseguir alocar esse imóvel de novo. E esse é o Então, ponto, para mim, né? eu sempre coloco 3 pontos aí, né? O fundo ele ter multi-inquilino, vários inquilinos diferentes, multi-imóvel, então ter vários tipos de imóvel, e ser multi-região. Tem em várias cidades, em vários estados. Quanto mais amplo for isso, eu acho que fica melhor, né, Ingrid? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Imagina só, você tem o exemplo da vida real, né? Você tem um único imóvel, primeiro, que seu dinheiro está concentrado todo naquele imóvel. E aí você tem um inquilino ali dentro. Então, aquele inquilino saiu, você ficou com 100% de vacância. E detalhe, ficou com 100% de vacância financeira e, e física. Que aí foi o exemplo que eu dei do meu É pai. isso. O meu pai, ele tem alguns imóveis e ele tem esse que ele conversou, que tá querendo vender agora, porque tá estressou lá com o inquilino. Esse específico, ele tem 3 casas dentro do mesmo imóvel. Então, ele está diversificado. Aí, olha só, quando você vai olhar, às vezes, questão de vacância física e vacância financeira. Ele vai olhar esse imóvel dele, a vacância física dele é 0, porque ele está ocupado. Mas a vacância financeira desse imóvel, ela é maior, porque às vezes ele tem uma casa, são 3 casas dentro do mesmo imóvel. Então, uma está desalugada, então ele está tendo 33% de vacância. Vocês entenderam como é que funciona essa questão da vacância financeira? Porque às vezes você está vendo lá que a vacância física ela tá 0, mas eu tenho uma vacância financeira lá em cima. Então, se você for olhar a questão de vacância, eu, Ingrid, sempre oriento os meus mentorados a dê prioridade, não exclusividade, prioridade em olhar para a vacância financeira daquele fundo. Porque bem Sim. esse exemplo mesmo que eu dei. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar aqui. Alguma pergunta também, quem tiver. Então, E
E eu, realmente faz muito sentido. Então, imagina um fundo imobiliário de logística, que tem só um imóvel e um um inquilino galpão. dentro daquele imóvel. Porque, às vezes, pessoal, um fundo tem um imóvel, mas dentro daquele imóvel ele tem mais de um inquilino. Então, ele já está um pouquinho diversificado. Mas quanto mais Uhum. diversificado... Por isso que a gente fala sobre diversificação. Quanto mais diversificado, melhor. Isso já joga para mim, ô Ingrid, no meu quarto ponto, né? Que eu analiso no fundo imobiliário, que é exatamente a vacância. E aí, eu vou deixar até para todo mundo aí que tá assistindo. Poxa, olha, como é que a gente faz para enxergar isso? Onde é que a gente vê? Tem vários sites, né, que analisam os fundos imobiliários que têm essas informações. Eu gosto muito de usar o Funds Explorer, Eu tá? também. FUND, Funds Explorer. Você vai criar uma conta ali rapidinho. Na hora que você entrar ali, você tem relatório, pede para baixar o relatório dos fundos. Ele vai te dar todas as informações do fundo. A porcentagem de vacância, onde são os imóveis que esse fundo tem, quantos imóveis o fundo tem, se é fundo de papel, onde que está o lastro desses fundos. Então é mais ou menos por aí que a gente analisa. E você tem um campo ali só de vacância. Então, poxa, entre 5%, 10%, 15%, ok. Passou de 20%, 25% de vacância, já precisa dar uma olhadinha com mais carinho para saber se é constante isso, né? Se o fundo sempre teve essa vacância e consegue manter o PL dele, ou se não, se aconteceu de repente uma vacância e tal, é bom dar uma olhadinha para a vacância do E fundo também. aquela questão, né? Também, a gente precisa olhar o cenário como um todo. Igual a gente passou um período de pandemia, tá passando, né? Agora que a gente está caminhando para o fim, teoricamente, mas esse fundo era um fundo de, ele é um fundo de quê? É um fundo de logística? É um fundo de lajes corporativas? Por que eu falo isso? Porque os fundos de lajes corporativas, eles sofreram muito na pandemia. As pessoas estavam todas Bastante. trabalhando fisicamente e de repente foi todo mundo para o home office. E agora que está passando a pandemia, o que as empresas estão observando? Que esse sistema híbrido, de repente, ele dá muito certo. E aí, desde a empresa que estava lá com aluguel numa laje corporativa grandona, ela vai assim, não preciso já dessa grandona. E aquele fundo vai ficar com essa vacância. Então, É os que isso. mais tiveram impacto foram esses fundos. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão se remodelando aí, eles estão dando o pulo dele. É igual a gente fala, pipoca não tem perna e pula, então eles estão dando os pulos deles para lá. Então, mas E, e esse eu, é um e eu acho que é muito, ponto. e eu acho que é muito legal isso que você falou, porque é o seguinte, os fundos que têm muita laje, né, estão querendo se reinventar, precisam se reinventar, precisando fazer alguma coisa diferente. E o muito bacana de você estar no fundo é isso, porque você está com um gestor profissional ali que entende do mercado e que Exato. em eventuais crises, com eventuais problemas desse tipo, ele vai saber bem melhor do que você para onde correr na hora de poder realocar esse imóvel. Por exemplo, História, a vou dor de deixar como cabeça exemplo, vai eu ser estou dele, não vai posicionado. ser nossa, né? Exato. E eu, por exemplo, estou posicionado no fundo. Gente, não é recomendação de compra, tá? Não é recomendação de investimento, mas no fundo Rio Bravo, né? RBVA. E esse fundo, ele é especialista em ter prédios e salas alugadas para bancos. E o que aconteceu? De alguns anos para cá, ele perdeu alguns espaços porque os bancos começaram a não ser mais bancos físicos, enfim, você tem muita conta digital e tal. Mas o que acontece? O próprio fundo já fez a realocação desses imóveis para faculdades, entendeu? Então você percebe que o gestor do fundo, ele tem uma visão bem melhor do que a nossa do que fazer com o imóvel no caso de vacância, do que a gente mesmo, né? E conhecimento de mercado também, né? Muito maior para alocar da melhor forma. E aí é o que eu falei agora. A dor de cabeça deixa de ser sua e passa a ser do gestor. Agora, cabe a você, como cotista, acompanhar como está correndo aquela gestão. E no momento que você tomar a decisão de não estou mais de acordo, não está alinhado com os meus valores, eu vou sair desse fundo. E tá tudo bem. E aí foi esse ponto, esse gancho que eu trouxe foi: quero sair do fundo. Comprei
comprei uma cota e agora eu quero vender. E aí, William, o que a gente faz, né? A gente precisa... E aí, o detalhe que eu falo, você tomar a decisão de comprar um fundo imobiliário, analise bem antes, porque no momento de venda pode dar uma dorzinha de cabeça. Os meus, por exemplo, eu carrego para o longo prazo. Eu tenho um fundo imobiliário, vou compartilhar aqui outra história. Então, quando eu comecei, né, eu acho que esse é o ponto de muitos investidores. Você vai estar sempre melhor do que quando você começou. Hoje você vai estar melhor, daqui a um ano você vai estar melhor do que hoje. Mas quando você tem um mentor para te orientar, é óbvio que esses erros eles são minimizados. Mas eu comecei lá em 2018, estava finalizando a faculdade, pensando que estava entendendo tudo. E aí eu olhei para um fundo, comprei na época, era um fundo de papel. Ainda é um fundo de papel, porque eu não vendi. E eu pensei, vou comprar aqui. Comprei pouquinhas cotas. Eu pensei, vou ficar com esse fundo aí. E aí agora, né, de uns anos, 2019, 2018, um ano depois, mais ou menos, eu comecei a me aprofundar na parte de investimentos e fui analisar o que eu tinha comprado. E aí esse foi um dos fundos que eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu olho para esse fundo e ele fala, eu não vou vender por 2 motivos. Primeiro, para eu olhar a carteira e eu lembrar o quanto eu evoluí como investidora. Então, esse é o primeiro ponto. O quanto que a gente evolui nos nossos aprendizados, nos nossos conhecimentos. Segundo ponto, por que eu não vendi? Eu comprei ele a um valor. Vou colocar, eu não lembro exatamente, mas vamos dizer aqui, R$100. E hoje ele está valendo 150. Por exemplo, eu nem sei te dizer ao certo quanto que ele está valendo, mas vamos trabalhar com números fictícios aqui. Sim, hoje ele vale 150. Então, ele teve um ganho de R$50. Se eu decido, por cota, R$50 por cota. Se eu decido vender esse fundo hoje, o William bem sabe o que acontece, né? A gente precisa gerar uma DARF de 20% do lucro desse fundo. Então, eu vou ter que gerar uma DARF de 20% desses R$50 por cota. O que daria ele R$10 por cota para pagar de imposto. Então, tomou a decisão de comprar um fundo, ou você leva, ou já vai com essa consciência. E aqui já fica um aprendizado muito importante que eu passei agora. 20%. Você vai lá no site do Ministério da Fazenda, gera a DARF bonitinha, você tem até 30 dias, até o dia 30, né, do mês subsequente, para realizar o pagamento dessa DARF, que detalhe, você tem que gerar, não chega da sua casa, não. E aí, se você paga, você colocou no ano seguinte. Então, um detalhe muito interessante isso aqui. E você tocou no assunto, Ingrid, deixa só explicar para o pessoal que é o seguinte, a gente estava falando que o fundo imobiliário ele não tem a incidência de imposto de renda, né? Você não paga imposto sobre o ganho de dividendos. Aquele rendimento mensal que você recebe do fundo imobiliário, esse rendimento ele está isento de imposto de renda. Agora, se você compra o fundo e vende ele por um valor maior do que você comprou, né, aí você teve ganho de capital, é diferente, tá? Então, sobre o ganho de capital, aí você precisa pagar o imposto de renda, que no caso do fundo imobiliário ele é fixo em 20%. É só para o pessoal não fazer confusão das duas coisas, do rendimento e do ganho de capital. E aí, por esse motivo também, eu não vendo esse fundo. Olha só. E aí, ele tá lá na minha carteira. Tá lá, todo mês, né? Porque eu olho a minha carteira uma vez ao mês. E toda vez que eu vou lá fazer o meu investimento, fundo bonito, gente. E aí você falando isso, já cai num outro ponto, que é uma coisa que eu analiso também na hora de comprar um fundo, não sei se você concorda, a liquidez do fundo. Porque às vezes a gente acumula aquele patrimônio, então você tem ali, né, 100, 150, 200 mil, e eventualmente você pode precisar vender, pode precisar desse valor dessas cotas. E se você tem um fundo que ele não é muito negociado na bolsa, né, você tem dois problemas. De repente você coloca uma ordem alta e você não consegue vender ele rápido. E o segundo problema, se ele é pouco negociado,
você tem ali poucas negociações, né? Você tem um spread muito alto, né? Muita gente querendo pagar muito baixo e muita gente querendo vender muito caro. Isso pode dificultar na hora de você negociar o fundo também, né? Nesse ponto, eu acho que é extremamente importante olhar a liquidez, mas o que, que eu penso? Se eu já estou tendo um corte do patrimônio líquido acima de 1 bi, igual você, acima de 1,5, a probabilidade de ele ter uma liquidez maior é muito maior. Então, acaba que você mata o coelho, 2 coelhos com a cajadada só. Não sei se é esse ditado, mas É verdade. então, acaba que eu olho principalmente patrimônio líquido. E aí, consequentemente, eu vou estar fazendo esse corte da liquidez. Um fundo menorzinho, imagina, um fundo de 500 milhões de patrimônio líquido. Provavelmente esse fundo ele tem uma liquidez Vai bem ter uma mais baixa baixa liquidez. do que um fundo acima de 1 bi, 1,5 bi de patrimônio líquido. Então, já vai anotando aí, pessoal. Essas dicas aqui valem ouro, hein? E, pessoal, qualquer dúvida também, tem o meu Instagram, o Instagram da Ingrid. Não se acanhe em mandar um direct pra gente lá e perguntar. Se tiver alguma dúvida também, pode Eu acho que deixar. é isso, né, Está Ingrid? caminhando para o final. Bateu 50 minutos aqui de live. Se alguém tiver Olha só, alguma nem vi passar a hora. se alguém tiver alguma dúvida, manda a dúvida aqui pra gente responder. Quiser comentar algum fundo, ver se a gente conhece aqui, se é um fundo conhecido, se não é. Eu tenho uma observação. É isso. Caso